Aqui foi história que nós vimos. E a gente já viu, Código Penal Civil. Você parou em visitas domiciliares. Ah, sei. Residências terapêuticas. Uhum. Ótimo, obrigado. Isso. Então, as visitas domiciliares, elas são realizadas através da... O paciente sai do hospital, né, que foi hospitalizado no hospital psiquiátrico, vai para a residência terapêutica, que é essa aí acima. Depois das residências terapêuticas, ele consegue ir para casa. Então, o paciente, ele faz um desmame, né? Então, ele sai de um, vai para outro, para adaptação, e depois vai para a casa dele. E quando ele vai para a casa dele, ele tem as visitas do terapeuta ocupacional, né, do psicólogo, para evitar que esse paciente tenha uma recaída, né, ou caia nas drogas, ou tenha um surto psicótico relacionado a outra coisa. Então, sempre tem, isso tudo é relacionado ao SUS, viu, gente? Tudo é o SUS. Que tem todo esse passo a passo aí para cuidar do paciente. E hoje nós começamos a adentrar, né, aí algumas doenças mentais, né, que desencadeiam qualquer pessoa, e nós vamos começar aí pela alguns fatores que podem desencadear em alguém. Então, os fatores físicos, ó, biológicos, fatores psicológicos, econômicos e sociais, fatores sociais. O que são fatores físicos, né, que podem desencadear uma doença mental, né? Então, é uma insolação, frio, sede, fome, pode alterar o psíquico pela alteração do sistema nervoso central. Então, vocês concordam comigo? Se der, eu vou passar o vídeo para vocês. Que uma pessoa que é morador de rua, né? Ele está mais exposto a todas essas coisas aí, ó, frio, sede, fome, insolação, que ele pode ter uma alteração psíquica aí por causa dessas vivências dele aí na rua, sim, né? Pelo contrário, é o primeiro potencial que está exposto aí a esse tipo de coisa, né? Porque fica ali, né, sentindo fome por muitos dias, né? Muito frio, né? Muita sujidade. Então, isso vem de abalar, né? Desenvolver um transtorno mental mediante as coisas que esse paciente vem passando ali na rua, né? Então, principalmente a esquizofrenia. A gente vai ver um vídeo depois, e nós vamos ver sobre esquizofrenia mais abaixo aí, no longo da apostila. Mas não significa que só um morador de rua tem esquizofrenia, não, né? Eles são um potencial maior, né? Tá mais exposto ali a desenvolver esse transtorno, porque está exposto a todos esses fatores físicos ali. Interessante, né? A gente vê assim e não acha que isso pode chegar, né? Acontecer dessa forma. Os fatores biológicos. Então, fatores biológicos é tudo relacionado ao nosso corpo mesmo, à nossa saúde ali, nosso corpo, né? Então, é o paciente onde que pode ter tremores, infecções e malformações e que pode afetar o cérebro. Por exemplo, eu posso ter o que são malformações que vocês já aprenderam em anatomia, né? São malformações congênitas, onde que eu vou nascer ali, né? Uma má distribuição ali, divisão celular, eu vou nascer com alguma alteração anatômica. E é um fator biológico, né? É de formação minha. E isso pode trazer ali uma perturbação para mim, né? Que eu sou diferente, que eu sou feia, que eu ando torto, que está faltando um trem, que ninguém vai gostar de mim, que não sei o quê. Então, esses são fatores inerentes da gente mesmo. E alguma infecção, né? Algo do meu organismo que pode estar sendo ali desenvolvido e pode desencadear também um transtorno. Lembre-se, gente, nem sempre a pessoa ela vai ter transtornos relacionados à infância, ou até mesmo, né? Todo mundo já ouviu falar que reflexos, né, impactos relacionados à vida à gestação, né? A mãe da gente, com a gente na barriga dela, que a gente vai sofrer, pode desenvolver comportamentos no futuro. Né? Nós temos uma porcentagem grande disso acontecer, que às vezes nós vamos ter algumas atitudes, alguns comportamentos
referente a quando a gente estava na barriga da mãe da gente, que ela, né, teve uma gravidez sofrida, né, às vezes foi uma gravidez indesejada, cheia de muita briga, muita confusão, muita angústia, muito choro, né, muita perturbação, e a gente não consegue ligar que aquilo que eu estou tendo lá com 25 anos de idade é relacionado a quando eu estava dentro da barriga. E nem tudo, gente, na infância já era assim, na infância ele já apresentava sinais. Nem tudo é reflexo da vida passada, tá? Nem tudo. Aqui embaixo, deixa eu ver aqui, sociais, fatores econômicos, sociais, onde que a gente vai entrar agora. Uma dica aí, eu falei dele para você semana passada, o filme. Alguém assistiu algum dos filmes que eu falei? Não? Vocês estão perdendo, viu? Esse aqui do fatores econômicos e sociais é bem relacionado com aquele A Casa que eu falei com vocês, né? O cara extremamente bem estudado, desenvolvido, evoluído, né? Diretor de uma empresa, né? Muito importante, né? Milionário, é mandado embora e perde tudo de repente. E até então, né? Quem vai adivinhar que aquele chefe seu lá vai fazer tudo aquilo que ele fez, matar uma pessoa para ter a casa dele de volta, né? E fazer milhões de outras coisas bárbaras. Então, uma pessoa que nunca apresentou nada e não tem o mínimo de potencial de apresentar, porque ele sofreu um trauma hoje, aos 40 anos de idade, ele pode desenvolver algum transtorno? Ele pode desenvolver algum comportamento inadequado? Pode. Então, nem tudo é relacionado à vida passada, tá? Ou algumas coisas, nós temos transtornos que nós vamos ver relacionados a transitórios, né? Algum transtorno transitório, de momento, porque eu sofri um impacto muito grande, mas vai passar, daqui 9 meses, um ano passa, né? Ou eu busquei tratamento. Então, nem tudo, né, para a vida toda, nem tudo é relacionado ao trauma da infância, né? Mas tem uma coligação grande, né? Essas questões, até o parto. Como é que foi o parto, né? Foi tranquilo, foi conturbado, o que aconteceu? Foi cesárea, foi normal, demorou a nascer. Então, todos esses pontos que eu citei para vocês, tem estudos científicos comprovando, né? Que tudo isso pode envolver, né? Participar da nossa vida futura, né? Do nosso progresso aí. Então, por isso que a gente, quando está diante, a gente já cresceu, né? Mas quando está diante de uma criança, um adolescente, tem que prestar muita atenção que essa criança está exposta o tempo todo, né? Ao que está assistindo, ao que está vivendo, ao que está acompanhando, né? O que está vivenciando, para lá na frente ter alguns comportamentos que é relacionado a isso, mas como que a gente vai desvendar, né? Aqui fatores psicológicos, econômicos, sociais, acabei citando aí já, né? Então, uma pessoa que pode desenvolver, por exemplo, catástrofes e guerra. Pensa naquele povo ali de Brumadinho, gente, que vê aquela avalanche de areia, que aquilo ali era uma cidade, hoje nem existe a cidade mais. O trem acabou, né? Acabou a cidade, acabou tudo. Então, o povo que tinha a horta, que tinha, né, o hotel, fazenda ali, né, do homem que passou na lateral, está arrancando tudo, só deles viverem ali, eles lembram, né, do marido que ia todo dia para lá trabalhar, a esposa que estava grávida, que ficou com os filhos, que a cidade foi destruída, o cara do mercadinho que tinha um movimento, hoje ele não tem mais, ele faliu, né, a cidade toda, né? Então, pode ser, eu posso desenvolver um transtorno por fatores psicológicos, econômicos, sociais, né? Ou choques afetivos, perda de alguém, né? Que a pessoa não superou. Choques individuais, como acabei de falar, da situação financeira e sentimental, né? Então, tem pessoas que tomam, né, um baque ali muito grande e não conseguem superar aquilo. Não é baque de roubar um celular, não, né, gente? É baque de perder tudo na vida, perder casa, né? Perder tudo, tudo, tudo. Então, são abalos muito grandes ali, né? Principalmente se essa perda for vinda tipo de um roubo, né? Ou justamente uma cilada, né? Aí é mais difícil ainda a pessoa aceitar, né? Fatores sociais, são aqueles fatores, né, que pode causar alterações no psiquismo também, como guerra, migrações, uso de drogas. Então,
a Cracolândia, nós não estamos tão longe disso, nós temos aqui essa parte da Antônio Carlos ali no IAPI, né? Que é um problema de saúde pública, né? Um problema social, né? De vivência social, que tem essa questão do uso de droga, que já ficou explícito, né? De dia, de tarde, de noite, qualquer momento. Então, são fatores que podem desencadear, mas sobre a droga já havia comentado com vocês. E tem mais outros fatores, né? Começamos aqui, que eu também já citei, gestação, parto e hereditariedade. Então, são 3 fatores bem próximos ali, né? Gestação, parto, hereditariedade. É algo que você herdou, né? Aquela característica depressiva, né? Do seu pai, da sua mãe, né? Que outras pessoas na família já possuem. Uai, professora, pode ser genético? Pode, pode. E é incrível como que vem, né? Então, a gestação ocorre, às vezes, né? Em retardos mentais na fase ali que traz traumas, né? Infecções, alguma coisa assim, dentro do momento da gestação. Tem o parto, né? Que pode acontecer lesão ali, de fazer um parto a fórceps, que vocês já aprenderam, circular de cordão. Todo menino que nasce com circular de cordão é um menino que passou com sofrimento fetal. Não sei se vocês viram isso na disciplina de saúde da mulher. Nós temos 2 problemas, o cordão umbilical curto e o cordão longo. Tudo é problema. Mas tem que ter o cordão, né? Para poder alimentar e passar oxigênio e nutriente ali, não tem jeito. O curto, que vai descolar a placenta, e o longo, que vai dar volta ao redor do pescoço do menino. O cordão, geralmente, é de 30 centímetros a 1 metro. A maioria das mulheres aí, né, das crianças, nascem até com 50 centímetros. E essa volta que dá no pescocinho ali da criança, involuntariamente, só com movimentos fetais que ele faz, ele pode vir a ter um sofrimento no momento do parto. Ah, tinha 2, 3 voltas, ele nasceu roxinho, né? As mães falam assim, nasceu assim. Ele passou por um sofrimento fetal? Passou. Passou por um pânico? Passou. Faltou oxigênio? Faltou. Sentiu a morte perto dele? Sentiu. E tem que fazer acompanhamento com psicólogo? Provavelmente. Ninguém vê isso, né? Mas observar sempre. O problema é que as pessoas não têm esse conhecimento que vocês estão tendo aqui para desenvolver isso nelas, né? E no hospital também não é falado nada disso. A saúde mental não é falada, né? Teve a circular de cordão, vai internar, vai fazer isso, não vai, tá tudo bem, já melhorou aqui o Apgar, né? Então tá tudo certo, pode ter alta. Mas aqui está escrito e eu estou falando com vocês que realmente, né? Existe todo esse sofrimento aí por trás, tá? A hereditariedade, hereditário, né? É um fator que tem ali relacionado aos pais, né? Que transmite para essa criança características de bagagem, né? De genético, né? Constituição genética. O óvulo contém 50% da genética da mãe, e o espermatozoide contém 50% de genética do pai. Né? Então, ele tem 100% de chance. 50% de parecer mais com a mãe, ou mais com o pai, ou vir aí, né? Um pouco de um pouco de outro. Então, se há essa genética aí da família do pai, por exemplo, há sim uma possibilidade, né? A gente não tem menina aí que nasce com olho azul, o pai e a mãe não tem. Aí a avó do marido tem olho azul. Está no traço do DNA, da genética, da história familiar, da árvore genealógica dele? Tá. Então, existe toda uma história por trás das coisas, né? Que, infelizmente, a gente observa, né? A gente consegue perceber como que a falta de informação, né? A falta de conhecimento ali das pessoas, às vezes, atrapalha ela em ver aquilo e procurar um tratamento, uma ajuda, né? Então, crise, né? O que são crises? Então, crise é uma perda do domínio de uma situação. Por que nós temos lá em cima, que a gente viu, que existe um CAPS, né? Um Centro de Atendimento Psicossocial exclusivo para transtornos severos e persistentes. Severos e persistentes.
é o momento da crise, né? É o momento da crise. Hoje eu vou colocar, eu preparei, foi um outro vídeo para vocês, de atendimento no CAPS, tá? E o paciente chegando em crise. Tem paciente homem mais velho, tem adolescente chegando, tem menor de idade chegando, a gente vai ver isso lá no Profissão Repórter. Não sei se vocês assistiram, mas tem muito tempo que passou, muito, muito, muito interessante. Então, crise é a perda do domínio de uma situação, né? É um desequilíbrio emocional, que pode ser momentâneo ou não. Então, tem gente que quebra tudo de perder a voz e faz coisas horrorosas no momento ali da raiva, da ira, faz. Isso é um momento de crise? Você perdeu o domínio da situação? Perdeu. Fez além do que era, você teve capacidade, você até duvida de você mesmo que você foi capaz de fazer ali naquele dia, naquele momento, né? Isso tudo, né, quando você chega a uma crise dessa, nada mais é porque você teve um desequilíbrio emocional, né? E teve perda do domínio da situação. Vamos voltar para trás. Se eu estou no processo seletivo, eu não tenho equilíbrio emocional, eu vou perder o controle da situação. Não vou conseguir falar, capaz que eu vou chorar no meio do processo seletivo. Eu vou pedir à moça só um minuto, vou começar a falar com ela. Só um minutinho que eu estou nervosa, tá? Só um minutinho. Como é que você é uma pessoa profissionalizante, com o corém na mão, vai me fazer uma dessa na frente do recrutador? Se você fez isso na frente do recrutador, na frente do paciente, é 3 vezes pior. Na hora da parada, você vai falar assim, só um minutinho que eu estou nervosa. Então, isso é desequilíbrio emocional, é saber equilibrar a mente ali diante daquela situação. Mas cada um sabe como se controlar. O remédio, entre aspas, viu, gente? O jeito que eu consigo controlar a minha diante das situações pode ser não a mesma tática que dá para você. Eu, Isabela, se eu tomar uma água, dá tudo certo, já dou aquela chegada no lugar. Pode ser que para você a água não resolve, outra coisa vai resolver, vai ser respirar fundo, ou molhar o rosto, né? Não sei. Então, cada um tem que se conhecer para saber equilibrar no momento que aquela crise vier. Que crise? Não sei. Em qualquer momento diante de alguma situação, a gente nem espera, né, gente? Tem hora que acontece uma situação na frente da gente, que eu saí de casa sem saber que aquela situação ia acontecer. E acontece coisas assim horrendas, né? Uma discussão no trânsito, né? No trabalho, né? E outras coisas mais. Então, é o equilíbrio emocional, né? Que é algo até muito falado hoje em dia, né? Atualmente, mas que o povo fala muito de equilíbrio emocional, mas não fala muito saúde mental, não, né? Fala tudo equilíbrio, né? Ali. Mas é importante também. Então, crise a gente vai ver lá no vídeo, a pessoa que perde o controle, pega a faca, né, quer esfaquear todo mundo da casa, né, quer dar um murro na parede, né, quebra a casa, pega prato, pega tudo, quer quebrar um trem a qualquer preço, né? Por que essas pessoas esquartejam, às vezes? Pega a faca e vai lá e corta, né? Faz 1000 golpes, assim, de faca de uma vez só, né? Serial killer. Porque no momento da raiva, né, daquele ódio que você viu, aquela cena, né, às vezes dentro da sua casa, de traição, você vai para cima mesmo, por causa do desequilíbrio emocional. Você não está preparada para ver aquela cena, você nunca esperou ver aquela cena, você vai para cima. Isso é um desequilíbrio emocional? Totalmente. Um desequilíbrio emocional. Tá? E existem 2 tipos de crise. A crise de crescimento, ou crise evolutiva, e crise acidental ou crise traumática. Então, a crise de crescimento ou crise evolutiva é aquelas crises que já são previsíveis, né? Que ocorre desde o nascimento até a morte em todos nós, né? Então, eu ingresso na escola, né? A mudança da adolescência, ou seja, tem criança que não vai gostar da experiência de ir para a escola, tem criança que já pega mochilinha, vai todo feliz, mas tem criança que vai viver com trauma na escola. Talvez algum de vocês aí lembram, né, do que passaram na escola, eu tenho.
quando eu era pequena, na escolinha mesmo, do pré, da primeira série, eu lembro as coisas que eu passei, que são negativas e que me acompanharam a vida toda. Mas tem crianças que não passaram por situações que eu passei. E ou não passou nenhuma, ou não ficou marcando, ela não sentiu aquilo como uma ofensa, né? Passou. Porque, gente, nós somos diferentes. Eu posso xingar uma pessoa, a Raquel toda aqui, e a Raquel cair em depressão. Eu vou xingar do mesmo jeito a Stephanie. A Stephanie vai entrar aqui, isso aqui. Qual que é a próxima? Conta a próxima. Então, nós somos diferentes, né? Com a mesma coisa, nós somos diferentes. Então, a crise do crescimento, todos nós vamos crescer, né? Eu ainda vou evoluir mais, ainda vou chegar à fase dos 50, 60 anos, depois vou chegar ali, né, para a fase da idoso, e isso tudo com reflexo disso aqui hoje, ó, piora muito mais a vida da gente. Porque hoje não existe o cabelo branco, não existe as dobras das rugas. Ninguém tem ruga mais. Ninguém tem falta de dente mais, né? Que já eram os sinais todos da velhice. Todo mundo tem um dente de porcelana, né? Então, essa crise do crescimento, né? Que são nada mais, nada menos que as faixas etárias, né? Que nós vamos passar, infância, adolescente, casamento, filho, menopausa. Tem mulher que não aceita que está na menopausa, que acha que a vida dela acabou para sempre, não presta para mais nada, né? Vai ficar feia, vai ficar isso, vai morrer, vai não sei o quê. Então, essa fase do crescimento, ou então evolutiva, que nós vamos evoluir, pode trazer crise para alguma pessoa. Isso é de cada um, gente. Não é que todo mundo, quando muda de infância para adolescente, tem crise. Muda disso para isso, tem crise. Não é. São fatores que podem desencadear. E pelo exemplo que eu contei, vocês já devem ter imaginado várias pessoas aí, ou até mesmo vocês, né, que já tiveram, às vezes não tem mais, né, porque tem pessoas que passam só por aquele momento, né, essa crise, mas que já conhece alguém que teve. A crise acidental ou crise traumática é aquela crise que eu falei anteriormente, que é uma crise imprevisível, né? No decorrer da vida da gente. Quem aí não passa, né, gente, com algo imprevisível? A pandemia foi algo imprevisível na vida de todo mundo, né? Uma crise acidental e traumática mesmo, né? Então, uma doença grave, né? A morte de um familiar, a gente nunca pensa em ficar sem a mãe da gente. Todo mundo, mesmo que a gente seja velha, a gente nunca pensa em ficar sem a mãe da gente. Ou quem é mãe, nunca pensa em enterrar o filho. A ordem é o filho enterrar sempre a mãe, né? Pelos fatores genéticos da idade. Então, pode desencadear a perda de emprego. Tem gente que trabalha, por exemplo, na CEMIG, na Vale do Rio Doce, na Copasa, gente, 40 anos da vida dele. Ele só teve aquele emprego, criou a família toda com aquele emprego, aposentou, continuou trabalhando lá dentro, de repente é mandado embora. Ele não sabe fazer mais nada, ele fica desgostoso, porque ele gosta de ir lá. Tinha aquele ritual todo de levantar, né, do vestir o uniforme, ir, se sentir útil, e de repente perde o emprego. Em casa ele não tem prazer de nada, né? Tem gente que a vida é o emprego, a vida é o emprego. Eu mesmo já vivi isso uma vez. E tem muita gente que vive essa sensação, né, de tudo na vida dele é o emprego, aquele emprego, né? Então, a falência, né, quando alguém vai falir, como eu falei para vocês do cara que foi mandado embora, tem a falência, perde tudo, né, os negócios da família ali, e de repente a empresa vai falindo, até ele sair com a mão na frente, outra atrás, né? Então, são crises, às vezes, que a gente não espera que aconteça, né? E que pode me desenvolver uma crise. Então, tudo que a gente viu aqui são fatores, né? Que nós, todos vocês, eu também, estamos expostos todos os dias a poder acontecer, né? Que pode acontecer com qualquer um de nós. Então, as nossas reações aí diante da crise pode influenciar nos nossos hábitos, nos nossos costumes,
nas normas da sociedade, né? Pode atrapalhar ali com a família, né? E as regras das leis mediante a sociedade, né? Então, essa crise minha ali de chegar assim numa pessoa na rua, né? De uma forma mais grosseira, né? Pode me trazer vários problemas, tá? E a reação positiva. E tem a reação negativa. Então, a positiva é diante da crise, significa vivê-la intensamente, superando-a mesmo tendo tirado uma lição da vida, aprendendo com sofrimentos os nossos limites e as nossas potencialidades. Quem aí já conseguiu alguma vez na vida ter um resultado negativo e extrair algo de bom? Se alguém não quiser contar, não precisa não. Teve alguém aí que aconteceu algo bem negativo e você conseguiu extrair algo de bom? Um aprendizado, alguma coisa? Não que eu me lembre, viu? Não? Então, vou contar o meu, então. Não. Que acho que vai servir para vocês. Em breve. E é verdade mesmo. Eu fiz eu tenho um sonho, né, de conseguir fazer um mestrado na UFMG. Em julho do ano passado, eu me candidatei, são 6 vagas, gente, para o Brasil inteiro, que quem quiser vir de outra cidade participar comigo, pleitear a minha vaga da UFMG de Belo Horizonte, de Minas Gerais, pode vir. Então, são 6 vagas. E foi julho do ano passado. E eu estudei muito, não foi um desgaste, porque eu trabalho, fazia tudo ao mesmo tempo. Aí passei na primeira etapa, são 3 etapas. Passei na primeira, são 3? São 3, passei na primeira, passei na segunda, quando foi na última, era uma prova oral, virtual, com a bancada da FMG, só doutorado, só doutores lá. Eu não passei. E eu fui a primeira da linha de corte. O que é a primeira da linha de corte? Acima de mim foi o último que passou, e a melhor colocação dos que não passaram foi a minha. Eu não passei por 2 pontos, viu, gente? Inclusive, tem meu nome publicado lá no site da FMG. Estou em todos os editais, né, de todos os anos. E a vaga, as 6 vagas, não foram preenchidas, porque não tiveram gente, né, competente o suficiente para isso, para preencher. Eles preferiram deixar a vaga em aberto, uma vaga do governo, eu tenho direito da vaga, para falar que eu não estava pronta suficiente para poder pegar a vaga continuou em aberto e eles não me deram a vaga. Entrei com recurso, né, essa confusão toda. Não consegui, viu, gente? Não consegui. Mas o que eu quero dizer para vocês? Foi em julho do ano passado. Quando foi em dezembro, teve um concurso. Não sei se vocês conhecem a escola Ultramig, que é uma escola federal, do governo, inclusive tem enfermagem lá. Em dezembro teve esse concurso. Eu fiz o concurso com maior naturalidade, gente, sem morrer por nada. Por quê? Eu passei. Porque tudo que agregou em mim de julho foi o que eu usei no outro concurso. Tudo que eu estudei, tudo completamente das 3 etapas que eu morri, assim, parecendo que estava perdendo até sangue, de tanta dedicação, eu usei em dezembro com maior tranquilidade, sem não morrer tanto, sabe? E passei com muita tranquilidade ali de escolher a vaga que eu ia pegar. Então, mas morri, tá, gente? Eu conto assim, parecendo que eu sou, né, anja. Morri, chorei, decepcionei, magoei. Para mim não tinha mais nada no mundo que prestasse, né? Que é um absurdo e por aí vai. Xinguei foi muitos meses, tá? Pelo contrário, eu só relevei o trauma mesmo, gente, não vou mentir para vocês, sabe? Eu falo aqui que vocês precisam melhorar, mas eu também passo pelas coisas. Eu só melhorei mesmo, me deu um gás lá no alto depois que eu passei nesse concurso em dezembro. Que eu fui olhar para trás e ver que se eu não tivesse a bagagem de julho, eu provavelmente, talvez, eu não teria passado nesse de dezembro. Eu não tinha muita condição ali não, sabe? Então, tudo que me blindou para passar em dezembro foi o que eu adquiri em julho, sem sombra de dúvidas.
Não só isso, o conhecimento que eu adquiri em julho, hoje eu consigo olhar para trás e ver que eu me tornei um profissional e pessoa 1000 vezes melhor do que eu era. Tudo que agregou na minha vida. Então, assim, eu não consegui a vaga, gente, a outra lá de julho, né? Por enquanto. Mas o que agregou para mim ali de conhecimento, né, que eu passei no outro e que tudo mais, foi muito, muito, muito gigantesco. Então, por que que eu estou contando isso para vocês? Vocês vão formar, né, vão ter empregos que vão fazer o processo seletivo e talvez você não vai conseguir. Mas você tem que ver o que que você não foi boa ali, que você tinha todo o requisito da vaga, fez uma especialização e ainda conhecia disso, 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 depois do curso, e por que que não passou? Nem tudo, gente, é porque tem apadrinhamento, não. A maioria das coisas é competência. Eu, graças a Deus, meus empregos, tudo eu tive por competência. Então, é porque você precisa estudar mais, né? Precisa se capacitar mais para aquilo ali, depois, em outra vaga, que talvez não seja essa, né, que for surtir, você conseguir passar ali disparado, né? Então, assim, igual eu falei, no momento você rola no chão, né? Tem vontade de matar o mundo, principalmente aquela bancada toda lá, né? Jogar a bomba. Mas ainda tomei outra na cara ainda recente, porque eu fui ler a carta aqui, quando eu entrei com recurso, de tudo que elas pontuaram quando fui bem, e praticamente 80% ela tinha razão. Ela tinha razão, né? Eu não fui bem mesmo naquela época, e eu preciso estudar para ser melhor. Ela pontuou todos os meus defeitos. Defeitos, gente, não é defeito físico, não. Defeitos de que eu não consegui falar aquilo, fazer isso, fazer aquilo. Então, assim, qual que é a minha reação positiva, né? O que aconteceu comigo ali, né? De tão ruim, você ficou, assim, numa angústia tão profunda e que você consegue ali tirar, aprender, né? Aprender com o sofrimento. Isso não é frase clichê aí de internet, não, gente. É real mesmo, né? Não só o meu exemplo, mas outros exemplos, né? Eu citei o meu exemplo de estudo, acho que foi bom para vocês, né? Que nós todos somos aqui estudantes. Eu estudo muito ainda, sempre. Se vocês verem ao redor aqui como é que está, eu tenho até vergonha de baixar para vocês verem a câmera. Então, é artigo de um lado, edital de outro, então um monte de outras coisas, mas façam vocês também. Busquem tudo aí de melhor, né? E se não foi dessa vez, por que que foi? Tá? Então, tirar algo de aproveito ali. Mas eu tirei depois de quase 6 meses, vocês viram, né? Mas tirei. Tirei para poder tirar aquela dor do meu peito, né? Então, a gente precisa ver, assim, as coisas, mas não é fácil. Tudo é uma construção, principalmente equilíbrio emocional, saúde mental, tudo é com o tempo, é tijolinho a tijolinho, né? Então, e o mais importante é vocês saberem se conhecer também, né? Lembra que eu falei na última aula, assim que eu comecei? Gente, essa matéria vai servir para vocês não só eu entender o paciente lá, não, mas vai servir para mim também, né? A gente está quase caindo aí, vocês entram no mesmo link aí, por favor, tá? A reação negativa, que aquela pessoa, né, que diante da crise, né, quer fugir, né, cria um monte de ideias ilusionárias, várias outras situações, tem reação negativa, né, pode levar a uma doença mental e a pessoa ficar presa só naquela situação ali sempre, né, é uma situação de revolta, né, que não dá certo, que não vai dar nunca, que acontece comigo, só comigo que acontece, né? É só comigo que o povo vê. Então, essas reações negativas, assim, não, já desisti, né? Não vou conseguir mesmo, é tudo difícil, isso é